Está iniciando aqui. Então, vamos lá. Vamos lembrar que, quanto à ramificação, os caules podem ser monopodiais, simpodiais ou indivisos. O único caule que não se ramifica é o caule indiviso. O próprio nome já diz isso, tá? O caule monopodial vai ramificar, professor? Vai. Ele vai ter ramificação lateral, mas ele vai ter um sentido mais unidirecional de crescimento, no sentido da altura. Vamos lembrar do jambo, do pinheiro, dessas árvores que têm a copa mais cônica, tá? Ou seja, a gema apical, ela domina sobre as outras e cresce muito mais do que as gemas laterais. Se a gente olhar aqui para as componentes do caule, a gente pode ver que os ramos novos, eles vão vir, em geral, das gemas laterais, né? Que vão crescer e fazer novos ramos, tá? No caule monopodial, a gema apical domina sobre as outras, cresce muito mais do que as laterais. No caule simpodial, a gente não tem uma dominância tão grande da gema apical e o crescimento é mais uniforme. Beleza? Então, o sistema monopodial vai lembrar a gente da estrutura cônica do pinheiro, com um crescimento longitudinal, né? Muito maior, com pouca lateralização. Lembrando que monopodial é diferente de indiviso, quando não há ramificação. Eu lembrei disso agora, estava anotado, mas eu não consegui responder. Confundi. Beleza. Pode falar, Jorge. O caule monopodial, ele também pode ser definido como uma única gema de crescimento contínuo? Pode ser uma definição interessante, porque a gente fala quando a gente fala de uma única gema de crescimento contínuo, a gente está dizendo que os outros galhos, em geral, param de crescer em algum momento. Então, a gema apical cresce continuamente, né? Enquanto as gemas laterais vão ter tamanhos mais ou menos finais de crescimento. Pode ser uma boa definição. Fica claro isso que o Jorge falou, gente? Por que a gente pode chamar um caule monopodial de uma única gema com crescimento indefinido? Porque na aula da Univesp que eu estava assistindo, o professor ele fez essa distinção. Ele disse que o monopodial é uma gema de crescimento contínuo, em comparação com a simpodial, que a gema não é única. Ela para em um determinado momento, que pode virar uma gema floral, e a outra gema da continuidade é o crescimento. Que aí são as gemas laterais. Tá? Isso. Mas é isso mesmo. E temos aí o sistema simpodial, justamente isso, né? A gente tem paradas no crescimento das gemas apicais e tem uma ramificação lateral muito maior desses organismos, tá? Então, em geral, os organismos de crescimento monopodial vão ter essa forma mais cônica, mais alongada, e simpodial, essa forma mais arredondada, mais oval. Beleza? Além da classificação quanto ao tipo de ramificação, a gente vai poder classificar o caule quanto à consistência. A gente falou que uma das funções do caule era erguer a parte aérea da planta, né? Expor essa parte aérea ao sol, expor as folhas ao sol. E plantas diferentes vão ter caules com consistência diferente. E o que a gente está chamando de consistência, aqui, né, para ficar um pouco mais bem definido, cadê minha setinha? O que a gente está chamando de consistência é justamente o nível de lignificação, o nível de formação de madeira, tá? Nível de deposição de lignina nas paredes celulares. Então, quanto mais para baixo aqui, nesse contínuo, mais lenhosos, mais lignina tem o caule. Ok? Os caules herbáceos... Oi? Eu não entendi não essa explicação que você deu. Pode repetir, por favor? Posso. A dúvida foi onde? Aí, né, nessa classificação dessas setas, quanto mais para baixo, eu não escutei o restante. Ah, tá. Quanto mais... Quando a gente desce aqui nessa classificação, hoje deu um pau na apresentação, eu vou sair dela aqui e abrir de novo para ver se me facilita. Vamos lá. Com relação à consistência, a gente tem 3 tipos de caule aí, certo? E quando a gente está falando de consistência, né, então a gente olha aqui, né? Classificação dos caules quanto à
consistência. A gente está falando do nível de lignificação, do nível de formação de madeira. Quanto mais lignificado, quanto mais deposição de lignina a gente tem nas células, a gente tem nesse sentido aqui, ó. Então, um caule lenhoso tem mais lignina do que um caule sublenhoso, do que um caule herbáceo, que é o menos lignificado. Ok? Então, aqui a gente tem paredes celulares mais lignificadas, mais rígidas, com maior deposição de lignina do que aqui. Tá? E aí nós temos 3 consistências: herbáceos, sublenhosos, que vai ficar, né, não é nem herbáceo nem lenhoso, e os lenhosos. Beleza? Beleza. Então, os caules herbáceos, gente, são os caules da maior parte dessas pequenas plantas que a gente vai comumente chamar de erva, né? O nome erva, apesar de ser amplamente utilizado para designar várias coisas que existem no mundo, ele diz respeito a esse tipo de hábito, a essa forma de crescimento de plantas que são pequenas, né, cujo caule não é lignificado, cujo caule é, em geral, formado só por tecidos sem muita deposição de lignina. Ah, professor, você está falando que eu posso pegar uma planta herbácea ali, o girassol, por exemplo, que é uma planta enorme, né, que não vai ter nada de lignina? Não, tá? Vai haver alguma deposição, só que essa deposição não é suficiente para formar madeira. Beleza? Sim. Então, o caule herbáceo, né, é a classificação com menor quantidade de lignina, pensando na consistência, e vai ser esse caule mais verdinho. Por ele ser verdinho, gente, ele é um tipo de caule que pode efetuar fotossíntese. Não significa que todos os caules herbáceos façam com maestria, né? Mas ele é verde em geral, é clorofilado e, portanto, pode fazer fotossíntese. Vai ser a principal fonte de alimento da planta? Nunca, né? Em geral, as folhas. Mas ele pode fotossintetizar. Beleza? Com exceção lá dos cactos, né? Que tem o cladódio, que é um caule herbáceo, suculento, bem fotossinteticamente ativo. Tranquilos? Sim. Tranquilo. Já quando a gente fala de caules sublenhosos, a gente vai estar falando de caules da maioria dos tipos de planta que a gente chama de arbusto, que são essas plantas mais baixas, não tão baixas quanto as ervas, mas não tão altas quanto as árvores, e que são, em geral, bastante ramificadas, né, na sua base. Então, por exemplo, aí eu tenho um ramo da erva cidreira, né, ou da melissa, algumas pessoas conhecem. Vocês conhecem essa planta aí, gente? Sim. Muito chá. Isso, fazer chá, né? Chá para acalmar, chá para o estômago, é uma planta com diversas propriedades aí medicinais. Vocês já viram uma moita de erva cidreira? Já. Já. A parte mais antiga, a parte central da moita, ela forma uma madeirinha, não forma? Uhum. Sim. Mas quando a gente olha as pontas dos ramos, eles continuam bem flexíveis, bem herbáceos, né? Bem verdinhos, não é isso? Isso. Aham, correto. Então, basicamente, essa vai ser a característica desses caules sublenhosos. Parte do caule, a parte mais antiga, vai se lignificando, a gente consegue ver a formação das deposições de lignina aqui, mas a parte jovem do caule é super flexível. Nesse caso aqui, por exemplo, ó, mesmo sendo flexível, não é um caule fotossinteticamente ativo. Por quê, gente? Como é, professor? Por favor. Mesmo sendo um caule flexível aqui, sem deposição de lignina, a gente não tem um caule fotossinteticamente ativo. Por quê? Porque tem pouca clorofila. Exatamente, a gente não vê esse caule verde, bonitão, cheio de clorofila, né? É um caule ainda flexível, não lignificado, mais puxado para o herbáceo, né, do que para o lenhoso, mas não efetua fotossíntese por ausência dos cloroplastos. Então a gente tem esse caule sublenhoso que vai ficar entre o caule herbáceo e o caule lenhoso com relação à consistência. E por fim, o caule mais lignificado que a gente tem, com maior deposição de lignina, é o caule do tipo tronco, tá? Que em geral é o caule que a gente imagina quando a gente fala de caule, né? Logo que a gente fala de caule, a ideia central da nossa cabeça é tronco.
É um caule lenhoso, na verdade. O tronco é um dos tipos de caule lenhoso. E era isso justamente que eu queria levantar aqui para vocês. Tronco não é o único tipo de caule lenhoso. O tronco é um tipo de caule relativo à forma de crescimento da planta, mas ele não é o único caule lenhoso. O único caule formar efetivamente áreas com deposição grande de lignina, tá bom? Tem, por exemplo, plantas que são trepadeiras, que a gente vai chamar de caule lianescente, mas que tem um caule lenhoso, que vai formar uma madeirinha também, ok? Ok. Então, com relação à consistência do caule, nós temos três classificações diferentes, da menos consistente, mais flexível, para mais consistente. Caules herbáceos, caules sublenhosos e caules lenhosos. Dúvidas, pessoal, sobre classificação com relação à consistência? Por enquanto não. Beleza. Iranite, seu microfone está um pouquinho ruim. É só para mim, gente? Tá com ruído mesmo. Pra baixo. Tá baixo. Fica longe. Ah, entendi. Tá bom. Se você não entendeu, pergunta de novo, então. Além da classificação com relação ao sistema de ramificação e a consistência, gente, nós também podemos classificar os caules com relação ao hábito. E aí talvez seja a categoria com mais classificações que a gente tem do caule, tá? Lembram que semana passada eu falei para vocês que tinham duas palavras bastante similares, mas com significados bem diferentes nesse sentido, que era hábito e habitat? Alguém lembra a diferença dessas palavras? Manda aí, Brenda. Habitat é o lugar que essa planta tá, e hábito é como ela, as coisas que vai fazer, eu acho, ou tipo, como se comporta, o hábito que essa planta tem. Quem ajuda a Brenda aí? Eu anotei assim, que o hábito é a forma da planta e o habitat é o lugar que ela vai estar. Isso. Olha só. Vamos dar uma olhada aqui ó, nessa classificação quanto ao hábito, né? Quais são as categorias dessa classificação? Nós temos ervas, subarbustos, arbustos, arvoretas, árvores e lianas, tá? Então, quanto ao hábito, nós podemos classificar as plantas em ervas, subarbustos, arbustos, arvoretas, árvores e lianas. E quem vai definir isso são os caules. Vejam que aqui a gente está quase que falando de tipos de planta, não é isso? Né? Só que não são tipos necessariamente ligados aí a uma classificação de sistemática, né, de taxonomias. É o famoso jeitão da planta. Qual que é o jeito dessa planta? Como que ela cresce? Qual que é a cara dela quando você olha para ela? Então a gente sabe, por exemplo, se você falar salsinha, você vai pensar direto numa erva. Coentro, né? É uma erva. Quando a gente fala coentro, a gente não pensa em árvore. Concordam? Sim. Correto. Então, isso é o hábito da planta, é a forma como ela cresce, tá? Vai estar ligada a esse jeitão, a esse tipo da planta. E aí nós temos essas categorias: ervas, subarbustos, arbustos, arvoretas, árvores e lianas. E essa classificação vai ter a ver tanto com o tamanho, quanto com o padrão de ramificação, quanto a lignificação do caule. E nós vamos destrinchar ela devagarzinho, tá? Então, as ervas, gente, em geral, e aí veja que aqui eu já estou falando em geral, tá? São plantas que não vão ultrapassar aí os 50 centímetros. Já falei em geral porque eu já usei um exemplo que não se encaixa aí na foto, né, que é o girassol. Mas o que todas vão ter? Caules não lignificados, caules herbáceos, beleza? Esses caules podem ser ramificados ou não, mas eles nunca serão lignificados, a ponto de formar áreas de deposição de lignina que sejam visíveis a olho nu. Então, as ervas, em geral, são plantas pequenas, com caules clorofilados ou não, mas que não têm deposição de lignina. Tudo bem? Sim.
veja que a gente já está juntando um tanto de coisa, porque a forma da planta crescer vai depender de como ela se ramifica, vai depender da consistência do caule, né? Se o caule é mais flexível, menos flexível, beleza? Então, as ervas são plantas, em geral, pequenas, com caules flexíveis, não visualmente lignificados, que podem ser fotossintetizantes ou não, e podem se ramificar ou não. Beleza? Eu atribuí o nome erva cheiro forte. Otávio, porque a gente está acostumado, por exemplo, com ervas que são temperos, né? As ervas alimentícias, as especiarias. Mas não somente elas são ervas. A gente chama elas de ervas porque grande parte delas são, né? Quando você olha hortelã, salsinha, coentro, manjericão, cebolinha. Então, a gente tem essas plantas herbáceas, mas não somente relacionadas aos cheiros ou aos compostos químicos, tá? Está relacionado à consistência aí do caule. Tudo bem, pessoal? Massa. Seguimos aí para os subarbustos. Então, a diferença entre subarbusto e arbusto, gente, ela é um pouco complexa, tá? Porque muitas vezes a gente não vai conseguir identificar direito se aquilo é um arbusto jovem ou um subarbusto. Qual que é a primeira grande importância? O que está nessa categoria subarbusto e arbusto, em geral, já ramifica lá da base, ou de muito próximo da base. Quando a gente olha, por exemplo, uma moita de erva cidreira, a gente já vê os ramos saindo logo lá de onde a planta está saindo do solo. Não sobe, né, um caule com as ramificações depois. É tudo saindo meio que da base mesmo. Então, arbustos e subarbustos vão estar nessa classificação que a ramificação já se dá na base da planta, na base do caule. Os subarbustos vão ser plantas que têm a ramificação na base do caule, mas que são sublenhosos, não são lenhosos em toda a sua extensão, tá? Então, subarbustos são plantas de porte um pouco maior que as herbáceas, que já têm o caule ramificado a partir da sua base e cujo caule é sublenhoso, não tem deposição de lignina em toda a sua extensão. Conseguem ligar essas características que eu estou falando para vocês, por exemplo, a erva cidreira? Conseguem imaginar na cabeça de vocês? Sim. A parte mais basal dela, que seria a parte mais resistente, né? Que tem um pseudolenho ali, enquanto a parte mais apical é uma parte mais frágil. Isso. E na parte basal dela, nós já temos as ramificações, que é agora, lembra que a gente já está juntando o hábito, então não está juntando só a consistência, está juntando consistência, ramificação, um tanto de coisa para classificar a mesma planta. Beleza? Vozes do além, beleza? Beleza. Massa. Tá. Os subarbustos vão parecer bastante com os arbustos, com a diferença que, em geral, os subarbustos têm o caule quase todo lignificado, exceto as pontinhas mesmo, que estão em crescimento. Essa planta aí é uma planta bastante comum nos jardins por aqui, a Ixora, ela tem uma flor que parece uma cruz vermelha, tem também laranja, tem amarela, já viram essas plantas aí pelo jardim? É muito usada para fazer cerca viva. Aqui tem. Vocês são tudo plantudo. Então, gente, a Ixora, ela vai se... Você pode falar assim, nossa, professor, mas você falou que a arbusto atingia um tamanho maior, a gente tem até mini Ixora hoje, né? Mas a Ixora original é essa maior zona aqui. E olha só, gente, ó, onde que começam as ramificações? Vocês conseguem ver que quase que desde perto da base mesmo, ela já está toda ramificada, ó. Concordam comigo? Então, essa vai ser a pegada para diferenciar os arbustos. Ó, uma classificação boa, ó, é a famosa moita. Mas a gente tem que tomar cuidado, por quê? Capim também é moita, não é? A gente não fala moita de capim? Só que o caule do capim não é lignificado. Então, a gente não tem necessariamente uma moita, nem toda moita é um arbusto, tá? Faz sentido aí? Se a gente fizer um trocadilho assim, ó. Toda moita
todo arbusto é uma moita, mas nem toda moita é um arbusto. Tá aí, o Otávio colocou, moita é algo bem juntinho, esse crescimento que a gente chama de touceira, né? É isso mesmo. Então, todo arbusto é uma moita, mas nem toda moita é um arbusto, tá? E o que vai pegar aqui para a gente classificar o arbusto mesmo é essa ramificação desde a base e os caules todos lignificados. Se eu apagar essa arte moderna que eu fiz aqui, a gente dá para a gente ver que é tudo madeira nesses caules. Beleza? Beleza. Agora nós vamos passar, gente, para outra categoria que tem dois componentes aí, das árvores e arvoretas. Então, se os arbustos têm ramificação na base, isso já não acontece com as árvores e arvoretas. A ramificação é longe da base, tá? A gente vai diferenciar as duas pela altura. As arvoretas têm, em geral, entre 3 e 5 metros, as arvoretas, e as árvores mais de 5 metros, mas elas vão ter basicamente a mesma estrutura. Um caule único, ramificado, lignificado, desculpa, e as ramificações longe da base. E o que vai diferenciar elas é o tamanho. Então, quando eu falo de arvoreta, por exemplo, eu posso estar falando aí do flamboyanzinho, que é uma planta bastante comum na arborização urbana, né, em geral. E as árvores vão ser indivíduos com essas características mais maiores em tamanho. Lembrando, gente, que tudo que a gente está falando aqui é em condições naturais. Por quê? Com poda, eu consigo modificar totalmente a estrutura das plantas em geral. Tá? Então, se é uma planta cultivada, às vezes não faz muito sentido falar isso do hábito, porque eu posso mudar o hábito dela com uma poda. Uma planta que dá para a gente fazer isso muito, muito, muito. Sabe aquela planta primavera, a buganvília? O pessoal usa como cerca viva, às vezes também, ela dá umas folhas bem coloridas, rosa, vermelha, laranja. Bastante comum no paisagismo. A gente pode podar aquela planta, ela pode virar uma bolinha. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Fica mais fácil de imaginar, né? Vamos lá. Então, por exemplo, ó, vou compartilhar uma foto aqui com vocês, que é a forma mais comum que a gente costuma ver as buganvílias. Então, olha só. Está apresentando aí. Já veio a imagem? Sim. Esse é o modo mais comum que a gente vê a buganvília, né? Como se fosse uma trepadeira. A gente vai guiando ela aos anúncios, gente, pelo amor de internet, né? Nem sei onde é que sai isso aqui. Mas a gente pode ver, ó, que o caule foi sendo conduzido para ela poder cobrir essa parte superior aqui da casa. É a forma mais comum que a gente costuma ver essas plantas, né? Então aqui ela foi podada para ter essa cara. Em contrapartida, ela pode ser podada para ter essa cara aqui, ó. Olha só. Certo? Então a gente tem uma bolinha, né? Uma arvoretinha. Lá a gente vai ter uma coisa muito mais parecida com uma liana, com uma trepadeira, e aqui a gente tem uma mini árvore, tá? Então esses hábitos, quando eu falo com vocês, tem muito mais relação ao hábito natural da planta, tá? Tem aqui perguntas, laranjeira, goiabeira são arvoretas ou árvores? Aí tem uma discussão, né? Goiabeira deve ser árvore, tem umas que são bem pequenas, parecem mais arvoreta, e isso é bastante interessante, gente. Plantas de uma mesma espécie podem ter hábitos diferentes, dependendo da condição que elas estão, né? Então, se ela está numa condição nutricional melhor, se ela está numa condição nutricional pior, se ela tem acesso à água ou não no ambiente natural, ela também pode ter
hábitos diferentes. E no caso das goiabeiras, aí eu ouso dizer que depende muito da poda. Quando a gente quer podar para produzir, por exemplo, a gente não deixa a goiabeira crescer muito, né? A árvore fica baixa para a gente poder colher facilmente as goiabas, tá? Então, o hábito vai depender também de várias condições ambientais. Por exemplo, as plantas, quando elas têm mais nutrientes, em geral, elas crescem mais. Então, uma planta que já tem um porte voltado para o arbóreo pode crescer mais em melhores condições do que se ela tivesse em piores condições. Faz sentido para vocês? Aham, faz. Beleza. E por último, gente, a gente tem as lianas. E aí na foto, o nosso clássico maracujá, tá? As lianas, gente, são um nome chique para a gente falar trepadeira, tá? Então as lianas são essas plantas que têm o caule bastante comprido, bem flexível, e elas vão ou se jogar pelo chão, como os pés de abóbora, beleza? Que crescem basicamente no chão e podem subir também, de repente, ou elas vão ser lianescentes em si, que é esse hábito realmente de subir nas coisas e procurar áreas mais altas. Pode falar, Zé. Então, no caso, são os ditos cipós ou as ramas. Isso aí, tá? Então, é sinônimo, né, no popular de cipó, beleza? Em geral, os cipós são lianas mesmo, né, que eles estão pendurados nas árvores e acabam caindo algumas partes. Entre os caules lianescentes, a gente tem dois tipos mais comuns, que são o prostrado, que é esse que fica jogado no chão, né, o nome já fala, e o escandente, que vem de escalar, que são esses que sobem. Então, por exemplo, a abóbora ela tem um caule, é uma liana, né? Ela pode ter um caule prostrado em parte da vida e escandente em outra. O maracujá, em geral, já logo procura um lugar para subir, é uma liana de caule escandente, mais comum. O meu pé de abóbora, ele escolheu subir pro varal. Né? As abóboras às vezes sobem, né? Já estou quase sem varal, mas com pena de cortar. Fala, Jorge. Ô, professor, quando você mostrou o maracujá, eu lembrei de uma pergunta que eu queria fazer para você sobre a gavinha. A gavinha, ela tanto pode ser uma modificação da folha quanto do caule, dependendo da espécie? Isso. Certo, porque eu vi na aula e fiquei confuso, porque você ainda não tinha falado sobre, só tinha falado sobre gavinhas como modificação Foliares. Isso. Ela pode ser tanto da folha quanto do caule. Para a gente entender de onde ela está vindo, a gente tem que pensar no sentido do crescimento. As gavinhas do caule, em geral, vão ser terminais, né? E não vão ser formadas a partir da gema lateral, como é no caso do maracujá. Tá? Então, é a ponta do caule mesmo que já se enrola. Ou as pontas de caules novos que podem vir de gemas laterais. Certo. Tá? Mas você sempre tem a formação de um caulezinho depois da gavinha. Mas gavinha também pode ser especialização caulinar. Aí, o Otávio está falando aí, né? Eu já vi alguns tipos de cipós que ficam nas árvores e parecem com caules. Não parecem, né? São caules. É o caule das plantas lianescentes, das lianas, escandentes e lignificados. Tá? Em geral, a gente vai chamar o cipó quando ele tem lignina, quando ele forma uma certa rigidez. Tudo bem, pessoal, com as lianas? Tudo certo. Beleza. E aí, ó, quanto ao habitat, vejam que a gente tem bem menos categorias, né? Nós temos caules que são aéreos, caules que são subterrâneos e caules que são aquáticos. Ou seja, caules que crescem no ar, não vão estar voando, né, gente? Vão estar ligados à raiz, que vai estar em algum lugar, ou na terra, ou na água. Vamos ter caules subterrâneos e vamos ter caules aquáticos. Então, os caules aéreos vão ter várias classificações e vão estar ligados muito aos tipos de crescimento das plantas. Então, quando eu falo de haste, é um caule aéreo, em geral herbáceo, né, bem fininho, tá bom? O cabinho da flor, por exemplo, a gente também chama de haste. Então, haste são os caules aéreos, não lignificados, de espessura bastante delgada, bem fininhos, como é o caule aí do feijão novinho, né? Dos cabinhos das flores, de várias ervas que a gente consome, são hastes. A estipe é um caule clássico, né? A gente conhece a estipe principalmente
das palmeiras e dos coqueiros, especialmente nessa família botânica que a gente conhece como Arecácea, tá? Coloquei o nome para vocês aí no chat. E os estipes, eles vão ter uma marcação muito interessante. Primeiro que a gente vai lembrar, eles são indivisos, né? O crescimento é só na gema apical. E a gente consegue ver nas estipes a cicatriz de onde as bainhas foliares abraçavam os caules. Ok? Ok. Tudo ok com haste e estipe aí, pessoal? O tronco, gente, é esse caule clássico, né? Aéreo, bastante lignificado, de diâmetro bastante grande em geral, tá? Mas com crescimento bastante verticalizado, né? Com deposição de lignina. A gente não consegue ver nos troncos, em geral, a região dos nós, né? Como a gente consegue ver nas estipes, onde as folhas se inseriam. No tronco, isso já não fica claro mais. E ele tem uma lignificação bastante grande, uma formação de madeira em geral. Os caules rastejantes, né? Aqui, ó, tem uma plantinha de morango. Alguém já plantou morango em casa, gente? Sim, eu tenho, cara. Conta aí pra... Ô, Rogério, você consegue olhar nessa imagem aqui que eu estou mostrando? O que acontece em geral quando esse tipo de estrutura aqui do morango toca no chão? A minha imagem tá aparecendo, não. Vocês estão vendo o meu slide, gente? Tô. Sim. Professor, quando esse negocinho Apareceu agora. chão, ele nasceu para planta, mas... Isso aí, né? Em geral, aqui ó, a gente vê que já tem uma formaçãozinha de planta aqui. Esse tipo de caule, né, que a gente vai chamar de rastejante, muitas vezes, é esse caule que vai buscar o chão, né? O caule da abóbora, por exemplo, é um caule rastejante em alguns momentos. E no caso do morango, a gente ainda tem essa possibilidade de formar uma nova planta, né? Ele vai relar no chão, vai formar a raiz e formar um novo indivíduo. Esse tipo Ele vai de caule crescendo e se fixando no chão. Isso, e onde ele se fixa tem a formação de uma nova plantinha de morango, né? Esse tipo de caule a gente chama em geral de estolão, tá? Esse que tem essa possibilidade reprodutiva. Ele é um tipo de caule rastejante. E os caules volúveis são esses caules que se enrolam, que são molinhos, né? Que em geral vão estar ocupando uma parte mais prostrada no chão, como é o caso da abóbora, que no começo aqui é bastante rente ao chão, e podem se tornar lianescentes, tá? Ou escandentes. Vou escrever aqui para vocês no chat. Escandentes. Quando eles escalam, como é o caso do maracujá. Tudo bem? Com os caules aéreos, tudo certo? Dúvidas? Tudo tranquilo. Beleza. Os caules subterrâneos, gente, já vão se classificar em menos categorias do que os caules aéreos, tá? Deixa eu ver uma pergunta aqui. A melancia rastejante? Isso aí. Né? Em geral, rastejante prostrada, né? Rola no chão. O machixe também. Beleza? A grama também. O caule da grama fica ali tocando o chão. É um estolão também. Então, tudo é exemplo desse tipo de caule rastejante prostrado, tá? Os subterrâneos vão ser divididos em bem menos categorias: rizoma, tubérculo e bulbo. E aí, gente, presta atenção, porque é uma chatice isso aqui, tá? Os três são bem parecidos, tem poucas diferenciações. Vamos começar pelo rizoma. Primeira coisa, gente, uma pergunta que sempre vem à mente. Como que eu vou saber se o que está embaixo da terra é caule ou é raiz? É uma pergunta que faz sentido, né? Sim. Beleza. A gente sempre vai olhar de onde estão saindo as folhas. Se eu tiver folha saindo dessa estrutura, ela é um caule. As folhas nunca são oriundas da raiz. Tudo bem?
Então, um exemplo de rizoma que a gente tem são as bananeiras. Essa planta aqui não é uma bananeira exatamente, tá? Mas é uma planta muito próxima, é uma helicônia. E a gente pode ver aqui, ó, esse crescimento formando um brotinho novo aqui na ponta. Essa parte aqui vai estar abaixo do solo, ela vai gerar raiz e ela também vai gerar folhas. Então, temos aqui um caule do tipo rizoma. É quase como se fosse um estolão, né? Essa estrutura, porém subterrânea. Beleza? Então, quem já viu bananeira aí, ou quem tem bananeira em casa, pode ver que a bananeira, você planta, ela vai crescendo e vai estourando os brotinhos embaixo, né? Esses brotinhos estão vindo de um rizoma. E aí vejam que aquilo que a gente vê da bananeira fora da terra não é o caule, é um conjunto de folhas. Aquilo são só as bainhas das folhas, e a gente vai chamar de pseudocaule, no caso da bananeira especificamente. Tudo bem, tudo bem? Tá. Professor, Oi. para saber também, tem que ser olhando se ela tem a gema. Isso, porque em geral as gemas, mas aí elas têm que ser gemas específicas de formação de folha, né? Você pode ter gema secundária que vai formar raiz, e elas também vão sair do caule, mas procura a folha que não tem erro. Tá certo. Os tubérculos, gente, vão ser caules formados aí abaixo do solo. Vocês conseguem reconhecer essa planta que está no esquema aí? Amendoim. Batata. Batata, né? E a parte da batata que a gente come é um caule, tá, gente? Não é uma raiz, é um caule. A gente sabe que é um caule justamente porque já deixaram a batata muito tempo na geladeira ou em cima da mesa ali, ela não fica cheia de Já. olhinho, ela brota, não brota? Uhum. Então a gente sabe que a batata é um caule, tá? O tubérculo, ele vai ser em geral um caule subterrâneo que vai guardar substâncias, tá? Ele tende a ser mais inchadinho que o rizoma. O rizoma também pode ser um caule de armazenamento, mas o tubérculo costuma ser mais gordinho, enquanto o rizoma é mais longitudinal mesmo, tá? Ele é mais comprido. O rizoma é gordinho e a gente vê as brotações saindo dele. E o bulbo também vai funcionar aí como um caule subterrâneo. Nesse caso aqui, eu quero lembrar vocês que o caule da cebola vai estar só aqui embaixo, que é essa estrutura que a gente está chamando de prato. Dele vão sair folhas modificadas, que são os catáfilos, que é o que a gente come da cebola, e as raízes, que vão estar aqui embaixo. Então, o bulbo também é um caule subterrâneo, certo? E ele vai servir também para armazenamento de nutrientes. Esses pormenores, gente, da diferenciação entre os três, vai vir efetivamente de uma análise clara da morfologia desses caules abaixo do solo. Então, a cebola, né, é um bulbo bem específico. Se a gente pega o alho, por exemplo, ele é um bulbo composto, tem vários desses pratinhos, né? A mandioca é uma raiz. Tá? Mandioca é raiz, tanto que tem o caule, a maniva, que a gente usa para plantar. Lembra que eu mostrei para vocês na aula passada? A parte da mandioca que a gente consome em geral é raiz. Tá? Então, o tubérculo vai ter esse caule mais gordinho, mais redondinho. O rizoma vai ser mais longilíneo, mais comprido. E o bulbo vai poder assumir diversas formas, até essa forma bem específica de prato, que vai estar na cebola, vai estar no alho, de um caule bem, bem reduzidinho, tá bom? Tudo bem com os caules subterrâneos? Professor, por favor. Desculpa, Jorge, não te entendi. Explica de novo, por favor. Professor, Oi, explico. Oi. essa partezinha amarela também seria o caule da cebola? Essa parte aqui? Não, aqui é folha. Ah, tá certo. Tá? A cenoura, gente, não é um caule. A cenoura, a parte que a gente come, né? A cenoura também é raiz. Lembra que ela se ramifica toda. O caule da cenoura vai ser só aquele pedacinho ali em cima de onde saem as folhas. Beleza? Tudo bem com os caules subterrâneos? O Jorge pediu para explicar de novo.
Quer perguntar, Isnaldo? Antes de eu seguir? Sim. Se a gente pegar uma orquídea do gênero Cattleya, ela vai possuir rizoma e bulbos, não é isso? Só que Isso. os bulbos não serão subterrâneos. Mas aí o bulbo da Cattleya não é caule. É um engordamento do pecíolo. Sim. Porque quando você olha o bulbo, a folha está lá bem grudadinha naquele bulbo, né? E ela vai saindo bem evaginada. A gente consegue ver toda ela ligada. Então, ali na orquídea especificamente, o bulbo é formado por folha. Isso acontece em bulbófilo, por exemplo, vai acontecer em bulbostilis, vai acontecer em aciantera, várias orquídeas. Tá bom, obrigado. Nada. Pode falar, Zé. Sabe por que ele tá falando isso? Ele tem uma coleção de orquídeas em casa. Eu tô ligado, eu já tô cantando umas mudas aqui, ó. Quando tiver, é nóis. Então, só voltando à explicação do Jorge, senão eu esqueço. Com relação aos caules subterrâneos, eles vão armazenar nutrientes em geral, tá? Os tubérculos vão ser mais arredondadinhos, eles vão ser mais gordinhos. O rizoma vai ser mais alongado, mais comprido. Tá? E os bulbos vão ter várias formas diferentes. Por exemplo, essa praga que dá em jardim, que chama cebolinha, sem ser cebolinha de comer, já viram? Em alguns lugares chama tiririca. Sim, sim. Quando você puxa ela do solo, às vezes vem uma batatinha com ela, não vem? Então, essa batatinha é um tipo de bulbo que a gente chama de bulbilho, vem vários juntos. E, nesse sentido, o bulbo talvez seja o caule subterrâneo com maior quantidade de morfologias. Tá? Capinhalho, isso aí, Zé. Capinhalho. Ele mesmo. Beleza, beleza, povas e povos? Beleza. Jorge rolou aí? Não, tá carregando ainda. Peraí, deixa eu recapitular. A batata era um tubérculo, correto? Correto. Ela não é caule, ela é raiz. Ele é um caule, porque da batata sai folha. A gente tem tanto caule tuberoso quanto raiz tuberosa. Isso pode confundir. Mas para eu diferenciar um caule de uma raiz, eu vou sempre procurar as folhas. De onde estão saindo as folhas? Lá eu tenho o caule. Ah, tá. Eu achei que batata era uma raiz tuberosa, não caule. Não, a parte que a gente come da batata é efetivamente caule tuberoso. Entendi. Beleza? Beleza. Diferentemente, por exemplo, da batata doce, que vai dar uma rama enorme, né? Aquela parte é o caule, batata doce é a raiz. No caso do bulbo da cebola, bulbo que chama é a estrutura completa? Não, bulbo é só aquela parte lá embaixo de onde saem as raízes. O chama restante da cebola é folha. Isso, que eu chamei de prato. O restante da cebola é folha, tá? Lembra que a gente falou dessas folhas modificadas, que são os catáfilos aí. Então, a parte que a gente come da cebola efetivamente é folha. Certo. Entendi. Beleza, pessoal? E, por fim, nós temos os caules aquáticos. E aqui, gente, é uma classificação mega geral. Que a gente tem um tanto de tipo diferente de caule aquático que só por estar no ambiente aquático é determinado assim, tá? Então, nessa primeira planta aqui, a gente vê uma baronesa, né? Bastante comum aí no Rio São Francisco. E aqui a gente vê um caule do tipo estolão, ó, ligando duas plantas, a planta mãe e a planta filha. E aqui a gente tem a cabomba aquática, bastante comum também, um caule tipo haste, aí, bem grandão, sustentando folhas e flores. Mas a gente chama de caule aquático pelo hábito, né, de estar em ambiente aquático. Tudo bem? Sim. Dúvidas? Não? Professor. Oi. Me surgiu um agora, mas referente àquele pé de ipê. Aquela parte que a gente chama, que eu chamo aqui de galha, seria o quê? De galho? Sim. É caule.
É caule? É caule. Ah, Tá sustentando as folhas, né? isso. Ah, entendi. É caule, tá bom? Ó, eu tô vendo as reclamações aí, né? Ah, queria ter essa aula em campo e tal. Quando a gente voltar da pandemia, que tal a gente combinar um mini curso de morfologia vegetal? E aí a gente faz no campo. O que vocês acham? Já tá possível. Tá gravado em aula, viu? O que você falou? Só para lembrar. Tá bom, a gente combina um mini curso, faz aí um mini curso uns 2 finais de semana, vai para campo, vê as coisas, acho que vai ser legal, tá? Não me deixe esquecer mesmo da promessa, não, que promessa é dívida, tá? A gente tenta recuperar de alguma forma depois. Tá ok. Lembrarei sim. Beleza. Então eu vou pausar a gravação aqui, pessoal, e hoje eu vou